Você já parou para pensar que são nos primeiros segundos que a pessoa decide se vai confiar em você ou não? Você já parou para pensar que deixamos milhares de reais na mesa se esse paciente não entra da sala de espera ao seu consultório pelo mau atendimento? O que nós vamos falar hoje é sobre o padrão Disney de atendimento. Será que ele pode ser aplicado nas nossas clínicas, nos nossos consultórios? Eu sou Edilane Tanuri, fonoaudióloga e coach, CEO da Tratas, uma plataforma que conecta o paciente ao profissional para o melhor resultado dos tratamentos. E hoje trouxe para vocês Marlos Vander, um palestrante super referência aqui na área de atuação, justamente por entender tudo do padrão Disney de atendimento. Tudo bem, Marlos? Olá, Edilane. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e por vocês estarem aqui para aprender um pouquinho sobre essa fantástica empresa chamada Disney. Eu agradeço muito, tomar um pouquinho do teu tempo justamente para passar para as pessoas sobre atendimento. Eu falo isso que é experiência nossa, Eu sou fonoaudióloga também há 27 anos, atuo aí com vários outros profissionais da odontologia, da fonoaudiologia, e a gente sabe quão difícil é realmente esse treinamento na recepção, E não adianta a gente ter realmente uma boa técnica, que a gente paga milhões, às vezes, em cursos, aprendendo várias técnicas, se esse paciente, de fato, não chega para a gente dentro do consultório, não é isso? Exato. E olha só, Edilane, você está falando algo muito importante e as estatísticas mostram de 10% a 25% dos pacientes, dos clientes, são perdidos justamente ali na recepção, por falhas de atendimento. Ou seja, a gente gasta, os empresários gastam milhares de reais para trazer aquele lead, trazer aquele paciente, mas de cara já perde na recepção. Na recepção, E por que será que perde na recepção? O que será que está acontecendo para perder na recepção? O que faz um paciente chegar ali e ir embora? De repente entrar no celular, mandar uma mensagem, encontrar no Google aquele doutor, a doutora, até ver um vídeo bacana, mas chegou na recepção ele não continuar dali da porta para dentro. O que faz esses pacientes não voltarem? Vamos lá, são vários fatores e aqui Sim, não vamos também colocar a culpa na recepcionista. Exato. A recepcionista está ali, ela é o cartão de visita, é a primeira imagem que o paciente vai ter de uma clínica, é a recepcionista. Sim. E com certeza, quando um profissional escolhe uma recepcionista, ele vai olhar a simpatia, a inteligência, a habilidade de relacionamento. Mas isso é uma parte do processo. Sim. Nós temos que preparar essa pessoa com a cultura da clínica. Sim. Ou seja, o que a clínica, o que esse profissional deseja passar, é isso que tem que chegar até essa profissional. E aí que está o grande desafio, A falta de tempo. Sim. Como é que esse profissional, que já tem pouco tempo para dedicar para os seus pacientes, agora vai ter que parar o que está fazendo para treinar a recepcionista? Exato. Então, eu vejo um dos pontos que temos que estar muito atentos é a questão de treinamento. Ou seja, quando contratar essa pessoa, separar um tempo para treiná-la. Ou encaminhar para alguém que treine, assim como você, assim como eu. Sim. Estamos aqui para apoiar, para dar suporte para esses profissionais que têm pouco tempo. Exatamente, porque é como a gente disse, Então não adianta nada a gente ser bom técnico se chega ali, esse paciente não chega devido a um mau treinamento. Sim. Então, muitas vezes não são por habilidades que ela não trouxe, às vezes são habilidades que não foram desenvolvidas, não foram colocadas. Qual a linguagem, Qual a linguagem que a gente deve usar, esses gatilhos. E tudo isso é treinável, Sim, tudo isso é treinável. Eu digo assim, e o Walt Disney também dizia isso, Ele falava assim, eu consigo ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, eu só não consigo ensinar ela a sorrir. Esse sorriso é de dentro da pessoa, é um dom, é um talento que as pessoas... E tem pessoas que não gostam. Não. Tem pessoas que têm uma dificuldade de sorrir, e se você vai ter treinamento para ela sorrir, ela vai ser aquele sorriso artificial. Sim. Então, eu vejo que essa é uma das características que nós não conseguimos treinar e na seleção tem que estar muito de olho se ela traz esse comportamento, essa simpatia. Exatamente. E realmente, às vezes tem pessoas que não têm o perfil, Então, às vezes acaba pegando o emprego, aceitando o emprego porque precisam, porque tá fácil, às vezes tem um bom pagamento, é próximo de casa, então você acaba aceitando, mas não tem aquele perfil para atendimento, Não tem aquele sorriso, não tem aquela alegria, e as pessoas sentem isso, Sim. Até porque, assim, o paciente, quando ele chega, ele não entende tecnicamente do serviço que o profissional vai oferecer. Sim. Então, o que ele vai analisar e vai observar? Se a pessoa olhou nos olhos, se a pessoa sorriu, se a pessoa demonstrou interesse fazendo perguntas, se a pessoa escutou. É isso que ele vai observar e vai avaliar. Joinha ou não.
Sim. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado hoje, não sei se é enfatizado no seu curso também, já dá essa deixa aí pra gente. Justamente porque a pessoa olha para ti, ela tem uma referência, ela te escuta, então também ela vê se está sorrindo, se está alegre, se ela te recebeu. Mas no WhatsApp, como isso acontece? A gente não consegue ver um sorriso. A maioria hoje em dia está realmente no chatbot. A gente sabe que tem muitos que têm inteligência artificial, então consegue conversar com uma qualidade bem próxima de um ser humano, mas como é que a gente consegue trazer isso, esse atendimento também para um celular, para um computador, para alguma máquina nesse sentido? Então, como é que você poderia ajudar a gente? Teria alguma técnica específica ou não? Teria que estar sempre de olho ou não? Como é que a gente faz nisso? Esse é um desafio, né, Edilaine? É um desafio. Porque a recepcionista, ela está ali na recepção. Então, ela tem muita coisa que ela tem que dar atenção. Sim. Então, ela tem processos que ela tem que cumprir, ok? Ela tem pessoas entrando, tem pessoas que estão chegando pelo telefone, tem pessoas que estão chegando ali pelo Instagram, está chegando pelo WhatsApp. Então, é um desafio. Então, uma característica dessa pessoa... E aí já vai percebendo que não é só um rostinho bonito que nós vamos escolher para colocar ali. Rostinho bonito, sim, legal. Mas é uma pessoa que tem que ter uma habilidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. E o WhatsApp, aí nós temos que medir a quantidade de demanda que vem pelo WhatsApp. Se é muita demanda, minha sugestão, coloque alguém para ficar no WhatsApp. Porque, assim, olha, é muito triste. Eu tenho visto isso enquanto cliente, enquanto paciente, perdas de negócio pela falta de um retorno, de um oi. Porque quando um paciente ele vai até um WhatsApp e manda uma mensagem, ele está necessitando, ele está com desejo, ele quer uma atenção. E ele tem uma certa urgência. É claro que os 5 minutos, para quem está ali na clínica, na recepção, lidando, passa muito rápido. Agora, quem está ali mandando uma mensagem, esses 5 minutos, ele parece que é 50 minutos. Sim, exatamente. Então, a minha dica é, e eu sugiro isso, faça um controle. Como é que está essa quantidade de demanda pelo WhatsApp? Como é que está a quantidade de pessoas que estão chegando e querendo a sua atenção? Às vezes, é melhor você pegar uma pessoa e deixar só para o WhatsApp. Específica para isso. Ah, mas eu vou pagar uma pessoa só pelo WhatsApp? Vai ficar caro. Caro são essas pessoas que estão te procurando, que você gastou no marketing para trazer o lead e você não está dando atenção. E aí você está não conseguindo atendê-la e, pior, está queimando a sua imagem. Exatamente, porque demora muito, né? A gente sabe que se a pessoa manda mensagem, às vezes ela tem aqueles 15 minutinhos ali do lanche, às vezes, do intervalo, para poder marcar aquela consulta, para poder falar contigo o teu retorno. Aí você não respondeu em 15 minutos, 20. Ele fala, não, então amanhã eu mando mensagem. Ou ele vai falar, não, eu mandei no outro, o outro respondeu primeiro, então vou no outro que está mais rápido, então eu sei quando eu precisar vai me dar retorno mais rápido. Exatamente, olha só, então, interessante que você acabou de falar. Nós não estamos falando de é o melhor profissional, é a clínica mais bem estruturada. Não, é aquele que deu atenção primeiro. Então, minha sugestão então eu falei da estrutura. Agora, poxa, Marlos, eu consigo dar conta, né? Então, aqui, tente colocar o humano. Expressões, olá, põe um emoji, claro, sem exageros, mas... Passe o humano através das suas palavras. Sem muita formalidade, mas também sem muita informalidade. Mas algo que quem está do outro lado perceba que tem um humano ali. Que está falando de fato com alguém, né? Hoje em dia tem os chatbots que também são preparados para isso, né? Ele coloca o nome da pessoa, ele consegue, através daquilo que você responde, ele vai também trazendo algumas frases, algumas palavras que facilitam bastante ali essa conversa. E, claro, aí chega num ponto que ele fala, não, agora eu tenho que mandar para um atendente, aí ele já vai... Ele faz, de certo modo, um filtro. Então, eu falo assim, como um filtro pode até ser interessante, mas nada, eu falo assim, nada substitui o ser humano. Em nada, em nenhuma tecnologia, né? Eu trabalho hoje com a Tratas, que também é uma plataforma, mas nada substitui o olhar clínico, o olhar da pessoa, o olhar do atendente, porque realmente são seres humanos e nada substitui o cuidado, né? O cuidado, a atenção. Então, isso realmente faz diferença na vida das pessoas. E as pessoas estão carentes disso, né? E como? Estão pagando para serem escutadas, serem percebidas.
E esse é um grande diferencial do atendimento humanizado. Até assim, é meio redundante. Não existe atendimento que não seja, não deveria existir, né? Um atendimento que não fosse humanizado. Mas Sim. com as demandas, com a dinâmica da vida hoje, o ser humano está se tornando um pouco robô. E aí, nessa competição humano-robô e robô-robô, quem vai ganhar vai ser o robô. Sim. Porque o ser humano ele não vai conseguir ter a velocidade, a quantidade de informações e rapidez que um robô tem. Ele vai conseguir ter a sensibilidade, a percepção, o humano com humano, a alma com alma. Exato. E como é que a pessoa consegue, de repente, se tem um atendimento de meia hora, por exemplo, como é que ela consegue dar realmente esse atendimento, dar essa atenção para a pessoa escutar? Porque muitas vezes ela vai para contar alguma coisa. É uma terapia. É uma terapia. Então, como é que ela faz isso com pouco tempo, né? E a gente sabe que, às vezes, tem muitos profissionais que atendem com uma demanda muito alta mesmo, um giro alto, por ser, né, convênio, alguma coisa nesse sentido. E como é que eles dão esse suporte, né? Então, isso é muito complicado. Sim. Então, como é que a gente faz um atendimento humanizado, realmente, se você tem uma demanda 20 minutos, hora em hora, então é meia hora, né? Então fica um pouco complicado. Então acho que tem que olhar o padrão da clínica, o perfil da clínica, o seu público e para de fato, de repente, em algum momento, pelo menos, tem que chamar essa pessoa, né, para conversar e tem que dar uma atenção. Se de repente ali dentro você não consegue, mas a tua secretária pode dar essa atenção que você não conseguiu, de repente naquele horário, né, porque você não tem tempo, de repente tem a demanda grande, atrasou um pouco, então você não consegue dar essa atenção. E vamos falar agora do padrão Disney de atendimento. O que faz a Disney, o que fez a Disney ser realmente assim uma referência, né? Que você hoje dá palestras no Brasil todo. E como a gente pode usar alguns recursos, alguns gatilhos para trazer isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso atendimento. Legal. O bom do que nós vamos tratar agora é que, por mais que esteja distante, né, geograficamente da nossa realidade, os conceitos que a Disney utiliza são todos possíveis que nós utilizemos também dentro das nossas clínicas, dos nossos consultórios. Sim. E tudo começou na cabeça de um homem chamado Walt Disney, que ele, sensível, ele percebia essas carências que nós conversamos agora aqui, relacionamos com as secretárias, com as recepcionistas, essa carência de atenção. E ele sonhou em construir esse local, onde as pessoas pudessem ser felizes em qualquer ambiente. Sim. Então, tudo começa num propósito, o porquê. Então, a Disney encanta, ela vai além do bom atendimento, porque o seu fundador, ele tinha esse propósito. Sim. E aí contratou pessoas com esse propósito também, de proporcionar felicidade em todos os lugares. E além de ter esse propósito, é dar as condições para os seus colaboradores, né, Edilene, que são os nossos primeiros clientes. Exato. Nunca esqueça disso. O teu primeiro cliente é o seu colaborador. Então, aquilo que você quer que o colaborador faça pelo seu paciente, faça, ofereça, abasteça o seu colaborador. E o Walt Disney fez muito disso, né? E ainda faz a Disney. Ela trata os seus colaboradores como membros do elenco, como artistas, como pessoas que têm talentos. Então, isso é muito importante. Na hora de contratar, qual o talento que você quer? Então, eu já disse no início que é o sorriso. Sim. Então, se você quer um atendimento simpático, já contrate pessoas simpáticas. E a Disney faz muito bem isso. Sim. A gente imagina, né, Edilene, que todo mundo que trabalha na Disney quis trabalhar lá, mas não. 20% das pessoas que se candidatam para trabalhar, quando fica sabendo o que tem que fazer, esse sorriso, essa postura, sabe? Não quero. Porque é muito exigente. E quem trabalha com atendimento sabe disso. Você talvez não está bem naquele dia, mas você tem que estar lá naquela postura profissional. Então, a Disney ela tem todo um sistema. Então, não é por acaso. Sim. Ela tem uma cultura e essa cultura é replicada para todas as pessoas que lá fazem parte do seu elenco. Sim, isso. E, na verdade, eles usam em tudo, né? A gente fala que não é só no elenco, né? Tudo, né? Então, a gente fala do cenário. Sim. É uma imersão, os processos, a imersão, os colaboradores. Então, como responde, a segurança, são vários... e você pode falar um pouquinho mais aí desses pilares, então, da Disney para a gente conhecer um pouquinho mais? Sim, então, o Walt Disney... né? Então, já que ele tinha esse propósito, que é proporcionar felicidade para as pessoas em todos os lugares, puxa, o que eu preciso ter para oferecer, para ser percebido nesses quesitos? E a primeira, ele criou 5 chaves
nós chamamos as 5 chaves da excelência, onde a primeira chave se chama segurança. Algo interessante. Eu confesso que quando eu tomei contato com isso, Edilene, segurança? Sim. Mas segurança. E aí depois, analisando, né, profundamente, conhecendo os bastidores, realmente, eu não deixaria os meus filhos irem num local que não tivesse segurança. Sim, com certeza. Eu não entraria num brinquedo que eu não percebesse segurança. Sim. Então, a primeira chave da excelência se chama segurança. E isso está no radar de todos os colaboradores. Não é só de quem é segurança, da pessoa que está ali, o salva-vidas na piscina. É de toda a equipe. Cuidar da segurança dos próprios colaboradores e também dos visitantes. Podemos falar das outras chaves? Todas assim? Vamos lá, vamos aproveitar e já vamos para as outras chaves. Então, ótimo. Então, a segunda chave... Então, e eles têm algo bem legal, né, Edilene? Que é uma hierarquia. Aqui no Brasil, eu não vi até hoje uma empresa que colocasse uma hierarquia dos seus valores. Então, o primeiro é segurança, o segundo valor, a segunda chave é cortesia. Então, puxa, uma empresa que coloca como valor cortesia é porque isso é importante. Sim. E quem trabalha nessa empresa sabe que vai ter que ter cortesia. E cortesia nada mais é do que você ter iniciativa, é você fazer as coisas sem a pessoa pedir, Exato. é você estar atento às necessidades das pessoas. Então, imagina, e isso não é uma exclusividade de quem está ali atendendo, mas de todas as pessoas. Então, talvez é uma pessoa de uma área operacional, uma administrativa, que está no ambiente. Ela não é do atendimento, ela não é uma recepcionista, não é uma secretária. Mas como ela tem isso como valor, cortesia, ela vai atuar quando ela perceber uma oportunidade de cortesia. E isso é legal, Edilene. As pessoas não esperam muito da senhora do café, da senhora da limpeza, não esperam muito do porteiro. Sim. E quando essas pessoas fazem esses gestos, uau! Puxa vida! Sim. Olha só o porteiro, olha só a pessoa da segurança, olha a senhora, olha a tia do café, olha que simpatia aquela pessoa da limpeza. Sim. E o Walt Disney sacou isso. Ele falou assim, quais são as pessoas que vão estar mais próximas dos meus clientes? Sim. Essas pessoas. Então, ele capacitou, ele escolheu, nem escolhe, a Disney faz isso até hoje, pessoas com esse perfil. Para quê? Para quando tiver em contato com o cliente, impactar. Sim, ser proativo ali, né? Então, vamos trazer, já falou de 2, né? 2 chaves, e vamos falar dessas chaves. Realmente, como é que a gente consegue trazer isso para o consultório, para a nossa realidade? Então, falando dali primeiro da segurança. Na Disney, tu falou que é em tudo, né? Na piscina, o jeito que se atende e tal. E como é que a gente pode trazer para o consultório? Eu vejo assim, eu sou fonoaudióloga e nós temos odontologia lá, por exemplo. Eu vejo que os pais, eu uso muito laser terapia, eletroestimulação. Boa parte dos pais, mas o que é isso? Né? Então, claro, eles têm medo, poxa, será que faz mal para o meu filho? Será que é radiação? Então, eles têm essa dúvida. Não, daí a gente tranquiliza, a gente mostra como é que funciona, a gente mostra para o pai, então a gente deixa o pai tranquilo, usa, põe na mão, para depois a gente usar de fato na criança, e no caso o pai fica até fora. Então, ele sabe que a gente está usando de maneira correta, maneira segura, então eles ficam tranquilos com a gente utilizando mesmo eles fora na recepção. E na odontologia também isso acontece muito, né? Então, você conhece esse processo, como é que isso deve ser usado, né? Então, os materiais que se usam, os recursos que se usam, estão realmente paramentados, porque vai estar intraoral, tudo isso. E em quais áreas mais das clínicas? Porque na recepção também, em quais áreas tu verifica assim, que, de repente, essa segurança poderia ser visualizada? Poderia ser utilizada, assim, enfatizada? São vários, né? Sim. Então, assim, a gente for falar aqui, vai à tarde. Vai. Mas, assim, vamos lá, né? Pós-pandemia, então, o paciente ele ficou mais criterioso. Sim. Antes da pandemia, não tinha tanto cuidado. Ele sentava lá e deixava acontecer. Sim. E hoje, não. Sim. O paciente ele já evita esses ambientes muito onde cheios. ele é exposto, né? Então, onde pode ter infecção. Então, onde é que está a segurança? Em todo o processo, o paciente percebendo que a clínica dá importância para a segurança. Ela dá importância no seu mobiliário, quando você senta ali, você vê algo seguro. Ela dá importância quando ela tem um estacionamento organizado, sinalizado. Ela dá importância, ela percebe quando ela entra, a porta tem uma trava. Então, são vários momentos. Então, quando ela entra no consultório para o atendimento,
a explicação do profissional. Sim. Como você bem falou, olha só, eu vou usar hoje esse equipamento, fica tranquilo, nós temos todos os protocolos. Sim. Então, a pessoa, quando ela tem informação, ela confia. Sim. Agora, muitas vezes, pela pressa ou pela dinâmica ali... Já vai fazendo e o profissional, ele sabe que ele está seguindo os protocolos de segurança. Mas o paciente, ele não sabe, ele fica aquele desconforto e ele não vê a hora de ir embora. Sim. Não é uma boa experiência. Sim. Então, eu digo assim, educar, tudo, né? educar o cliente, educar o paciente dos protocolos. Sim. Mas, o tempo é corrido, então deixe na recepção ali uma TV, faça vídeos. Faça vídeos. E ali a pessoa, enquanto ela aguarda, ao invés de você deixar ali naqueles programas policiais que ficam sangrando, coloque ali. Sim. Olha só, nossa clínica utiliza os protocolos, nós estamos certificados. Olha só, então, e aí a pessoa ela está sendo educada. Sim. Então, quando ela entrar no atendimento, ela está de boa. Tranquila, né? Tá de boa. Hoje em dia tem várias maneiras de fazer isso, né? Na televisão, no WhatsApp, tu pode mandar depois ali também como é que funciona. Ou mesmo antes, você sabia como é que funciona a clínica? Nós usamos, então, de certo modo, quando a pessoa vai, ela já sei que está tudo certo. Aí passa para o próximo ali, que é justamente a parte da cortesia. Então, quer dizer, já se sentiu segura, já foi. Aí entra a cortesia, né? Que é o receber bem, que é o atender bem por todo mundo, né? Que nem tu disse, né? Aquela do cafezinho, o recepcionista, qualquer pessoa que está ali. Então, tem que ser educado. E isso é um diferencial. Assim, não deveria ser um diferencial, né? Eu falo que não deveria ser um diferencial, deveria ser educação por todos, né? Mas existem pessoas que passam e não dão bom dia, não dão boa tarde, né? Então, não cumprimentam, não dão um sorriso. E isso é extremamente importante. Então, acho que isso... Deixa eu dar uma contribuição, porque recente aconteceu essa história e eu acredito que muitos vão se identificar. Fui fazer uma limpeza, né? Estou em tratamento, fui fazer a limpeza. E ele parece que está num lava-jato, né? E assim, colocaram lá a proteção, mas eu tenho em casa uma pessoa que preza muito pela roupa, pelo cuidado, pela durabilidade. E aqueles produtos são químicos, né? E eu estava sem óculos de proteção, eu assim, pensando assim, se isso aqui tem um ácido para limpar, isso vai no meu olho e na minha pele. Não vi proteção. E esse aqui vai cair, por mais que tinha proteção, mas eu vi que estava espalhando. Não sai, e eu estava aqui pensando, quando eu vou chegar em casa, minha esposa vai olhar, essa camisa aqui manchou, não vai sair. Nunca mais. E assim, eu comecei a viver um momento de terror. Aí, no que o profissional deu um intervalo, tem como colocar um óculos? Porque tá. E aí, depois que colocou óculos, aí eu dava umas olhadinhas assim, tudo respingado. Eu fiquei pensando, isso vem se não tem esse óculos, e estava tudo indo nos meus olhos, é um produto químico. Talvez o profissional estava ali, né, querendo fazer o seu melhor na técnica, seguindo tudo certinho. Só que em volta disso, a minha cabeça, como é que estava ali? Pensando em mim, na minha segurança, se a química vai queimar a minha pele. Não sei. Marcos, para, isso aí não queima, né? Isso aí. Mas eu não sei. Às vezes a pessoa vai trabalhar depois, que nem tu disse, chega lá, a esposa vai lavar. Mas às vezes você ia sair dali para ir para uma reunião, por exemplo. Ia chegar tudo... E escorrendo assim, escorrendo assim. Aí, quando acabou, eu brinquei. Eu falei, olha, eu me senti num lava-jato. Quando você lava o carro, você está dentro do carro, aquelas coisas vai lavando em volta, passa por cima. Eu me sentia assim. Então, olha só como que a segurança, eu estava ali, a minha necessidade gritando de segurança. Mas você está aumentando. Sim, né? Eu consegui controlar. Mas tem pessoas, Edilene, que não controla, ela entra em pânico, e aí? Então, é função do profissional explicar, isso aqui é uma química, mas não vai te queimar. Pode cair algum respingo na tua roupa, mas não vai. Mas ninguém disse, e aí, como ninguém disse, a minha mente ela vai fantasiando. Exatamente. E essa fantasia talvez vai não querer que eu volte mais aqui no atendimento. Exato. E você vê, não foi pelo tratamento, não foi pela algum erro técnico do profissional, foi de atendimento, de atenção, de cuidado. Exato. Então, eu vejo assim, o que a Disney faz, ela cuida. Ela dá atenção, ela antecipa, ela não deixa você ficar nesse looping de falta de informação. Então, eu vejo a grande oportunidade de encantamento, se chama dar informação, dar cuidado. Sim, e da mesma maneira, como você foi um bom profissional, só que não teve esse cuidado,
né, com atendimento, de repente passou despercebido, ele concentrado no que ele ia fazer. Sim, não foi maldade. Mas da mesma forma, às vezes tem um profissional que talvez não é tão preparado assim, tecnicamente falando, mas porém aquela pessoa cuidadosa, que dá atenção, que te coloca o óculos, te leva lá o cafezinho, que faz... Quer dizer, então, tecnicamente, talvez ele não seja tão preparado, mas o atendimento faz com que você volte lá, poxa, ele me atendeu tão bem, eu fui tão bem recebido, e mesmo que para um bom dentista, às vezes tu olha e fala, nossa, essa aqui ficou melhor que essa. Mas o paciente não enxerga qual ficou melhor, mais bem acabada. Né? O profissional até enxerga, mas o paciente nem sempre percebe isso. Então, olha só como a diferença do atendimento, e tu consegue, de repente, aquele que tem uma técnica talvez não tão boa, cobrar muito mais, agregar muito mais valor do que aquele outro que tem uma técnica boa, mas não sabe mostrar. Porque é a percepção, né? Então, como nós já falamos aqui, o cliente ele não consegue avaliar tecnicamente, mas ele vai avaliar como ele foi tratado enquanto pessoa. E quem não gosta de ser mimado? Quem não gosta de ser, sabe, ali cuidado? Todos nós, né? Exatamente. E tem alguma coisa de estatística assim que fala sobre a perda, o quanto a gente perde realmente, eu falei ali no começo, mas o quanto realmente a gente pode perder por esses pacientes ali, esses leads que chegam para a gente e a gente não consegue, de fato, chegar a atendê-los? Sim. Então, assim, até peguei aqui, tá no meu site aqui, são várias informações, eu vou dar uma coladinha aqui. Então, eu falei de 10% a 25% que as empresas perdem. Perdem porque mudou de endereço, de repente, poxa, tem algum outro fornecedor, algum outro que ofereceu algo a mais. Tá? Então, de 10 a 25 é rotatividade. É natural, né? Natural. Mas a gente pode antecipar e evitar perder tantos clientes assim. Agora, o lado bom, os clientes fiéis, eles retornam, né? E eles são responsáveis por 65% das vendas. Então, um cliente fiel, olha quanto que ele contribui. 65%. É muita coisa. Ok? Porque ele é fiel. E aquilo é muito mais fácil vender mais, né? Atender novos serviços para quem já é teu cliente, paciente, do que você ficar trazendo pacientes novos todo dia. Exato. Porque ele não te conhece, às vezes ele não vê o teu impulsionamento nas redes sociais, mas aquele que já é o teu paciente está ali dentro de casa. Então, é só cuidar. Só você manter, né? Cuidar. Exato. Né? E um aumento de 5% nessa retenção, você pode aumentar o seu lucro de 5% a 90%. Retendo as pessoas, porque ele está ali. Se você oferece outros produtos, outras... Ele já confia em você. Exato. Já gosta do atendimento. Já gosta. Então, às vezes a gente busca muito novo paciente. Tá tudo certo. Mas que tal cuidar um pouco mais daquele que já é de casa? Porque o de casa, né? Seu João já é de casa. Já é aqui mesmo. Tá tudo certo. É de casa. E é nisso que se perde. Alguém depois aí fora vai fazer alguma campanha, algum atrativo que vai encantar e vai levar. Sim, ele fala, vou lá para ver como é que é. Eu vou lá experimentar. Vou lá ver. É bem isso. Tá bom o preço, me chamou, eu vou lá. E aí acaba muitas vezes perdendo, né? Mesmo aquele paciente que era fiel, de anos, de longa data, e tu acaba perdendo. E nem é, às vezes, por valor, né? Às vezes é pelo atendimento mesmo, pela falta de cuidado, de capricho com aquele paciente. E eu falo assim que tem áreas, por exemplo, a minha área da fonoaudiologia, a gente consegue manter por uns X tempo o paciente. A gente não consegue por muito tempo. Por quê? Porque a partir do momento que ele conseguiu melhorar naquilo que ele buscou, então dificilmente ele fica. Em algumas áreas específicas a gente até consegue manter. Por exemplo, um cantor, um palestrante, alguém. Então a gente vai manter justamente um acompanhamento até que enquanto ele tem uma vida laboral, porque a gente vai manter como um atleta, vai manter os músculos ali ativos, funcionando e está tudo certo. Não precisa, de repente, ser aquela coisa toda semana, mas a gente vai mantendo justamente para manter a saúde, né? Mas outras áreas em específico, por exemplo, na odontologia, a gente sabe que no mínimo, 1, 2 vezes por ano, ele tem que ir nem que for para fazer uma limpeza. Nem que um clareamento, uma limpeza. Então, e se você tiver outras coisas, então dá para agregar facilmente. Esse paciente ele não larga de ti. Se você estiver realmente acompanhando e dando atenção, vai ficar contigo até você se aposentar ou até ele ir para o outro lado, né? Mas é a paciente que dificilmente vai perder. E normalmente vai a família, né? Então, às vezes vem o pai, vem a esposa, daqui a pouco está o filho, tá a namorada do filho, então começa a vir outras pessoas, então você só vai aumentando realmente essa rede, essa cadeia, né? Então isso é muito bacana. Então, eu falo que para cada área tu tem uma maneira de lidar com aquele perfil de atendimento que a clínica propõe, né? No caso da fono,
melhorei ali, poxa, então tchau. Algumas áreas não, mas algumas áreas sim. Mas na odontologia, ela tem um leque gigantesco ali para você poder realmente atender essa demanda. Então, é só realmente caprichar no atendimento e vamos falar aí das outras chaves. Estou falando das duas, faltam 3 ainda. Deixa eu contar uma história aqui Tá bom. Me veio agora. Uhum. Eu sou natural de Maringá, da região de Maringá. E nossos filhos nasceram e aí já desde pequenininhos começamos a levar no dentista, né? Sim. E essa dentista, ela tinha uma técnica muito interessante. Sim. Se você se comportar, no final você vai dar um banho na macaca. Ai, que legal. Uhum. Sim. O que é o banho na macaca? O banho na macaca é um quadro de uma macaca sorrindo, né? Que ela tem ali. E aí, se tiver bom comportamento, ela dá lá como é que chama? Os esguichos ali, né? Sim. E dá o banho na macaca. E uns 4, 5 anos, nossos filhos foram atendidos por essa doutora. Sim. Mudamos para Joinville. Aqui, atendimento de uma outra profissional. E depois os nossos 2 filhos voltaram para estudar em Maringá, cursinho. E aí tinha que ir no dentista. A memória afetiva. Ô pai, como é que é o nome daquela doutora lá que a gente dava o banho na macaca? Eu quero ir lá. Então, olha só, quanto que custa isso? Dar um banho na macaca. Olha a memória afetiva. Anos depois. Sim. Então, assim, não foi Se eles morassem lá, eles já iam passar, né, para os filhos, Sim. ia passar para os vizinhos, quer dizer, isso aí ia virar uma rede, uma coisa tão simples, né? Então, são coisas simples que marcam, criam memórias afetivas que eles gostavam de ir no dentista, porque no final tinha o banho na macaca, tinha lá a luva que ela fazia lá, um artesanato, alguma coisa. E olha como que ficou. Sim. Anos depois, eles buscaram essa memória e ela foi determinante para escolher a dentista. Sim. Então, você vê, não foi nada contra, por favor, a especialização, né, os títulos, o ambiente, tudo isso é importante. Sim. Mas é pela emoção que vocês vão se conectar com seus pacientes. Sim, e eu vejo até hoje em dia os títulos são sempre importantes, eu, né, eu também sou especialista em área, em voz, em MO, enfim, então a gente tem que continuar sempre se especializando, mas a gente vê que realmente às vezes o paciente não sabe disso, onde você fez a faculdade, onde você fez a especialização, essas coisas eles não sabem, e hoje em dia pelo EAD também tem muitos estudos, muitas faculdades e muitos cursos, então acaba que o fato de você ter realmente um diploma, ter um certificado a mais, nem sempre significa alguma coisa, né? Então, o diferencial é realmente o que de fato você faz com aquilo, o que de fato você aprendeu e o que de fato você usa, né? Exato. Então, o atendimento, como você transporta tudo aquilo para a realidade do teu dia a dia, né? Perfeito. E vamos lá, outras chaves. Temos mais 3 ainda. Será que eles estão guardando, Edilene? Eu estou aqui, será que eles estão guardando? Acho que a gente falou, acho que já esqueceram. Vamos lembrar, então, lá. Chave número 1, a segurança. Chave número 2 é a cortesia. Sim. A Disney, ela atende pessoas do mundo inteiro, assim como você na sua clínica, e você atende não só do seu bairro, mas de vários bairros. Às vezes, vem pessoas de outras cidades, de outras regiões, para que você possa atender. E cada pessoa tem as suas necessidades. E a Disney traz como a terceira chave a inclusão. Sim. Então, se a pessoa é um cadeirante, se a pessoa tem uma deficiência da fala, da escuta, enfim, ou visual, a Disney está preparada para trazer a mesma experiência para essas pessoas. E aí fica a pergunta, como é que está a tua clínica, como é que está teu consultório, como é que você está, a tua equipe, para atender essas pessoas, né? Pessoas com obesidade. Sim. Será que a tua cadeira está apropriada para isso? Crianças autistas. Sim, exato. Eu tenho uma cliente aqui que ela tem um salão infantil de corte de cabelo. Sim. E lá ela tem um profissional capacitado para lidar com o autista. Porque a criança autista, que desafio que é atender, cortar o cabelo, porque ela está naquele ambiente. E esse profissional ele se especializou em atender autistas. Sim. Então, quando chega a criança, ele senta no chão, ele brinca com a criança, ele faz toda uma interação, ele conversa com o pai, porque o pai já vem, né, armado, nervoso. Porque naquele momento é um momento de terror para o pai, que ele segurou, mas aí a criança está com o cabelo desse tamanho, tem que levar, né? Vai ter que cortar. E lá tem esse profissional que senta, conversa, cria um relacionamento e, de repente, ali fideliza não só a criança, mas como os pais. E olha eu aqui fazendo propaganda. Olha que interessante. Sim. É essa inclusão, e aí eu vejo muita oportunidade. Pouquíssimos consultórios, clínicas estão preparados para fazer a inclusão. Sim.
e já ouvi cada absurdo, Edilane, em treinamento. Como que, por exemplo? Chegou um paciente lá na recepção, é um prédio, só que ele tem pavor de subir elevador. E aí, o que a secretária recepcionista combinou com ele? Quando o senhor chegar, manda um WhatsApp, eu desço para ajudar subir com o senhor. Né? Olha só, praticando a cortesia. Okay. Sabe o que uma colega falou, e ela me contou no treinamento? Márcia, uma colega minha falou assim, para com isso, você não ganha para fazer isso. Ele tem que trazer alguém com ele para subir no elevador. Agora você vai ficar descendo lá para fazer isso? Que absurdo, né? Olha só, a pessoa não faz e está criticando quem está fazendo. Sim, exatamente. Agora, para aquela pessoa que tem essa fobia, é ou não é um diferencial? É ou não é um atrativo para ela vir nessa clínica? Sim, sim. E aí, me perdoe, é função sua, sim, descer e acolher esse paciente. Ah, mas o meu papel aqui na clínica é ficar na recepção. Não, o teu papel na clínica é cumprir o propósito da clínica, que é encantar, fidelizar clientes. E, se for preciso, descer, ir lá. E aí, muitas vezes, eu até entendo. Aí entra o treinamento. Sim, sim. Ah, mas pensa se fosse o seu pai. Sim, então, exato. Imagina que é o seu pai, imagina que é a sua mãe, e a Disney faz isso. Sim. O Walt Disney colocou isso. Quando você for atender uma pessoa, imagina que é uma pessoa querida, como se fosse um amigo seu que você estava esperando. Você acha que se fosse um amigo seu que estava com você ia deixar? Não ia. Sim. Então, quando tem essa consciência de tratar as pessoas como convidados, como pessoas amigas, queridas, a gentileza, a inclusão, ela flui. Sim. Então, a terceira chave é inclusão. E eu falo assim, às vezes são coisas simples, né? Então, são coisas simples que acontecem nos consultórios e os médicos, os dentistas, enfim, nós não nos atentamos a esse perfil. Por exemplo, pessoas idosas. Então, às vezes, eles têm dificuldades com algumas coisas muito básicas. E são dificuldades mesmo. Por exemplo, nós temos um prédio e ele tem uma botoeira lá embaixo para apertar, para sair. Isso é simples. Porém, às vezes eles olham, tá, eu aperto, não aperto. Então, a gente tem que... pelo menos no início, condicioná-lo, só chegar, apertar, abrir. Então, esse tipo de atendimento, esse tipo de... Não é nem cortesia, né? Mas ensiná-los, condicioná-los a fazer isso para que se sintam seguros é extremamente importante, né? E na porta, a mesma coisa. Hoje em dia, também é tudo botoeira eletrônica, né? Então, às vezes, a secretária está lá, sentadinha, ela nem levanta, né? Está lá e só... a paciente, às vezes, não sabe se puxa a porta, se empurra a porta, né? Às vezes, está com um carrinho de neném, às vezes, está com um monte de sacola. Então, esse olhar para coisas simples, o idoso também tem dificuldade de caminhar até ele conseguir empurrar aquilo ali para conseguir entrar. Então, são coisas simples que, às vezes, nós, de dentro do consultório, a gente não consegue visualizar. A gente não consegue enxergar. Então, quem tem que fazer essa vista, esse olhar para nós, são as secretárias. Né? E, de vez em quando, eu falo que é bom a gente olhar na câmera e ver o que está acontecendo. Ver se está tudo certo, ver se, de fato, isso está acontecendo. Né? Porque, às vezes, estão atentas no WhatsApp, estão atentas ali no computador, mas e a pessoa que chegou? Né? Será que, de fato, ela está sendo bem atendida? Porque, senão, ela pode não voltar e não adianta nada tu ficar ali recebendo pessoas no WhatsApp se, quando elas chegam, você não recepciona de maneira coerente, né? Perfeito. E você tocou nos idosos, né? Eu tenho uma mãe que tem 81 anos. Sim. E ela teve acidente o ano passado teve câncer, e aí eu andei acompanhando. Sim. Onde ela prefere voltar? Ela não fala dos títulos do profissional, ela fala da secretária. E ela fala do profissional também. Olha, mas como é que ele escuta, né? Sim. Como que ele demonstra interesse. Sim, como ele conversou. Como ele olha. Sim. Como que ele lembra de fatos. Então, não é que a pessoa lembra, ela marca, ela demonstra interesse, ela é organizada. Sim. E depois ela utiliza isso. Sim. E para quem recebe, ela se sente especial. Sim, e quando ela se sente especial, o que ela quer? Ela quer voltar. E ela quer voltar, e como diz o Walt Disney, ela quer trazer outras pessoas. Ela não aguenta segurar, ela vai sair falando, fazendo propaganda gratuita. Gratuita. Ele fala que ainda mais idosos, mais velhos, realmente eles falam para todo mundo, né? Estão no grupo dos idosos, na família, nossa. E realmente eles escolhem pelo atendimento. Nem sempre é pelo diploma, pela certificação ou pela clínica mais bonita, mas pelo atendimento que a gente dá desde o início, né? Desde o início até a hora que sai de verdade, de fato, né? E vamos lá para as outras chaves. Para a quarta chave. A quarta chave, então, se você seguiu ali a segurança, se você praticou a cortesia, fez a inclusão, é hora de dar um show. E esse é um conceito muito importante, porque, olha, mas o meu cliente, o meu paciente não reclama, o meu paciente está satisfeito. Não confunda paciente satisfeito com cliente fidelizado. Satisfação é o quê?
é você atender a necessidade que ele tinha. Ele tinha uma necessidade, você atendeu, ele te pagou e encerrou. Então, o cliente está satisfeito. Agora, o cliente fiel é aquele que está mais do que satisfeito, ele está encantado, porque ele recebeu o quê? Mais do que esperava. E aí é o desafio. Então, quando a gente fala de show, faça alguma coisa a mais. E aí eu já citei o exemplo da doutora aqui, que permitia dar o banho na macaca. Então, esse algo a mais aqui é o que faz o cliente retornar. É eu estar contando essa história para você. Então, show não precisa contratar uma banda, fazer algo caríssimo, mas são pequenos gestos, delicadeza, sabe? Que a pessoa, ela percebeu ali o teu cuidado, aquele mimo. Poxa, fez para mim? Nossa, então ela vai sair dali encantada. Então, é o show. E cada um tem... O que você sabe fazer bem? Eu gosto de contar histórias, né? O meu encantamento é pelas histórias. Onde que eu conquisto? Eu tenho muita facilidade para chegar em qualquer ambiente e puxar assunto. E me interessar pela pessoa e fazer alguma relação com aquela pessoa. É um show. Eu conto piada, eu conto história, eu conto causos, mas esse é o meu talento. Da minha esposa já é artesanato, já é coisas manuais, já é mimos. É a maneira dela cuidar e mostrar o carinho, mostrar, né, o cuidado com a pessoa, a atenção com a pessoa, né? Eu falo na clínica ali de fono, que a gente acaba fazendo, eu tenho brinquedos, eles ficam escondidos, mas dependendo da criança, a gente puxa, às vezes leva na recepção, que está esperando um pouco mais, a secretária já vem, posso pegar os brinquedos? Pode. Então, ela já vem pegar, tem Barbie, tem carrinho, tem uns pequenininhos, shoppings, então a gente tem Lego, tem um monte de coisa, um monte de brinquedo. E a gente faz isso. E dentro, eu falo assim, para o consultório, quando o paciente entra, se é criança, né? Adulto também a linguagem é diferente, mas entrando no caso da criança, do banho da macaca, então o que a gente acaba fazendo é justamente isso. A gente senta no chão, eu estou de jaleco lá, toda arrumadinho, sento no chão com a criança, e pega os brinquedos, a gente brinca. Ali eu já estou avaliando. Antes de conversar, às vezes, com o pai e com a mãe, a gente já conversa, e eu já brinco, já puxo as músicas que eles gostam, já falo coisas, não dá nada a ver, assim, teoricamente, com a terapia, porque ali ele já se solta, ele já vai contar as coisas, eu já consigo pegar muita coisa que eu preciso tratar depois. E aí depois eu falo, então agora vamos brincar mais um pouquinho, que agora eu vou conversar com o papai e com a mamãe que estão ali, esperando, Agora já brinquei contigo primeiro, agora eu vou lá. E aí sim a gente faz, porque no caso, eu atendi primeiro o paciente e, claro, o pai e a mãe é o que eles querem, é o que o filho se sinta feliz, né? Sendo atendido, está sendo bem atendido, está sendo bem acolhido, e aí depois a gente consegue, de fato, levar adiante ali as terapias, as sessões. E com o adulto é a mesma coisa. Com o adulto eu falo que é a mesma coisa. A linguagem é diferente, mas primeiro escuta, atende. Com a minha plataforma eu faço muito isso. Porque se eu atendo a pessoa ali 1 hora, eu converso, eu explico, eu dou atenção, eu mostro por que a gente está fazendo aquele exercício, aquela técnica para a voz, deixa eu ver se está certo. Então, eu estou com a pessoa. Eu não fico anotando nada, eu não fico dando papelzinho escrito. Aí depois eu já coloco tudo na plataforma, que vai com a minha imagem, que vai com os meus exercícios. Ela chega em casa, que ela vai lembrar da doutora Edilane, que mandou para ela. Tinha esquecido desse exercício. Quer dizer, ela aprendeu comigo pessoalmente, mas lembrou tudo em casa. Então fica aquilo marcado. Então é mais para a gente justamente fidelizar e fazer com que eles consigam, de fato, ter bons resultados, né? Então, é tudo tentando buscar atrair esse paciente, fazer com que ele consiga ver valor, agregar valor e depois voltar, para a gente continuar com as sessões, né? Sim. Porque hoje em dia a concorrência está aí, então a gente tem que realmente mostrar algum tipo de diferencial no atendimento, né? Fora do consultório, com secretárias, mas dentro do consultório também, né? Não adianta a gente também não saber conversar, saber explicar e saber orientar. E aí você já me deixou a bola quicando para a quinta chave. Perfeito. Que é eficiência. Olha o que a doutora Edilane acabou de dizer. Então, não acaba ali. Ela tem todo um sistema, toda uma plataforma de organização das informações que vai facilitar depois para o paciente, quando sair da clínica ali, a continuidade dos exercícios, das atividades que foram dadas. Que a falta disso ia sobrecarregar quem? A secretária. Sim. Porque ela vai... Entendeu? Entendi, sim. Alguma dúvida? Não. E não tem. Naquele momento, tudo parece simples. Tudo fácil. Até chegar em casa... Como é que era mesmo? Aí pega aquele papelzinho, muitas vezes já perdeu o papelzinho, já perdeu... Não consegue, às vezes, interpretar aquilo ali, o que é isso, né? Exato. Não consegue. Deixou para fazer um pouquinho depois, esqueceu. Exato. E aí, então, a Disney trabalha eficiência, que são o quê? São processos.
80% do atendimento da Disney são processos, são tecnologias, são plataformas de organização dessas informações para que a experiência ela seja rápida, ela seja prazerosa e ela perdure, que é o que a tua plataforma faz. Sim. Então, uma consulta, né, o tratamento ali, o procedimento não termina ali, ele continua depois. Então, a eficiência é uma das chaves, é a quinta chave da Disney, que as empresas, né, você já trouxe muito bem aqui, também têm essa função de proporcionar eficiência, porque tudo é maravilhoso, mas a coisa não anda, eu tenho que pensar demais, eu não sei onde é que está, e aí perde-se tempo. Dificulta demais. Eu acho que a gente tem que simplificar as coisas, facilitar, usar a linguagem realmente do paciente. Às vezes a gente quer, como doutores, quer falar só em termos muito técnicos, em coisas, né, em radiografias, em exames que, de repente, eles não conseguem enxergar aquilo. Né? A gente tem que mostrar, mas mostrar de uma maneira simples. Ó, está acontecendo isso. Para que ele, de fato, entenda o que vai ser feito e o porquê que tem que ser feito. E é isso, e pronto, acabou. Não adianta a gente querer complicar a coisa. A gente tem que facilitar e ir para a linguagem das pessoas mesmo, né? Então, para o dia a dia. E, claro, tem gente que gosta de conversar um pouco mais, quer que você explique, e tem outros que eu tenho que ir para a empresa, Agiliza. Deu quanto tempo mais? Então, a gente tem que estar de olho no perfil de cada um, né? Então, isso acaba acontecendo, né? Então, isso acho que sempre acaba acontecendo. E me diz uma coisa, o padrão Disney de atendimento, ela é só para mega empresas, mega consultórios, a gente tem uma equipe gigante ou não? A gente pode aplicar no dia a dia, consultórios pequenos, com poucos recursos. Como seria isso no nosso dia a dia? Eu acredito que essa resposta, quem esteve aqui até agora, né, Edilane, já percebeu. Já entendeu. Já captou. Já. É claro, não vamos aqui ser, né, enfim, que um investimento, isso não vai aumentar a percepção. Claro que vai. Sim. Mas eu digo assim, muito pouco. A maior parte do encantamento da fidelização está na abordagem, no relacionamento com o paciente, nessa questão do humano com o humano, porque ele vai avaliar não a estrutura, a técnica, mas ele vai avaliar o como ele está sendo tratado. Então, preste atenção, e a Edilane trouxe para mim, isso é algo que eu recomendo também. Você é profissional, você já foi atendido pela sua recepcionista? Sim. Você já viveu essa jornada do teu consultório, do ponto de vista do teu paciente? Então, eu faço esse convite. Sim. Tire um tempo e faça o que o paciente geralmente faz. Pegue o telefone e ligue, pegue o WhatsApp e manda uma mensagem e comece a viver a experiência. Chegue no dia, no horário, né? Marque com um colega seu, né? Marque, ou, enfim, marque com você mesmo, né? Só para você ver essa parte. Fique na recepção, sente lá naqueles estofamentos, né? No sofá, na poltrona. Vai no banheiro, né? Quando você sinta o cheiro que o paciente está sentindo, perceba a luz, perceba, né, ali o clima que está. Sim. Então, tudo isso está dentro do teu alcance. Sim. Não depende de tecnologia, não depende de alto investimento, é experiência. E nós estamos numa era de experiência. Então, pare de vender tratamento e venda experiência. E eu falo assim, tem muitas... Às vezes é aquela pequena dificuldade, aquele pequeno problema na tua clínica e o paciente vai olhar exatamente aquilo, né? Que nem você falou, deite na cadeira e olhe como é que está. Às vezes o teto está embolorado, aquela luz está toda suja. Então, às vezes é exatamente aquela impressão que vai dar para o teu paciente. Então, ele não vai ver que embaixo está tudo limpo, ele vai ver que em cima não está legal. Né? Como é que funciona? Então, eu falo, às vezes aquela parede está certinha, mas aquele furo mal fechado que ele vai ficar olhando a sessão toda. Então, são pequenas coisas, né? Aquele jaleco sujo, né? Então, aquele cabelo que de repente está sujo, né? Então são coisas que a gente fala, gente, isso é básico. Às vezes não é. Então, porque às vezes a gente acolhe pessoas, né, na recepção ou mesmo para outras áreas, a gente acolhe pessoas com todo tipo de perfil. Então, às vezes tem coisas que precisam ser ditas, né? E como ser ditas, né? Eu diria que a linguagem que a gente vai usar, a linguagem para conversar com o nosso funcionário, com o nosso colaborador é extremamente importante, né? Aquela comunicação não violenta, como é que a gente realmente, de fato, usa gatilho para fazer com que ele se sinta feliz e traga aquilo que você quer, porque nem sempre ele vai querer mostrar o problema. Às vezes no WhatsApp ele não vou mostrar que o paciente respondeu que não gostou. Então, então, como é que realmente, de fato, ele vai ser verdadeiro para que a gente possa auxiliá-lo, né? Então, a linguagem, acho que é extremamente importante. E eu falo assim que ainda hoje existem atendimentos, inclusive na recepção,
com as recepcionistas, às vezes os médicos, os doutores, eles são muito autoritários. Não, tem que ser assim, e tá. E, às vezes, não é isso que traz a empatia. Eu falo que não dá para deixar solto, pelo contrário, a gente tem que mostrar como tem que ser feito, mas a linguagem que você coloca mostra primeiro os pontos fortes, o que faz bem. Olha, que bacana, muito obrigada, agradeço, porém, chame a atenção, mas chame... Fala em particular, né? Tu não precisa dar bronca, chamar atenção na frente de outras pessoas, porque a pessoa às vezes pode se sentir humilhada, pode se sentir triste com aquilo e perca ali a vontade de atender bem aquele cliente, fica ali porque tem que ficar, mas você perdeu o brilho no olho, que isso é importante. Se eles estão felizes também, eles acabam atendendo melhor, conversando com o paciente, estão felizes. Agora, se eles estão tristes com eles mesmos, acho que isso é um desafio, né? E tristes com o trabalho também. Me diz uma coisa, tem algum tipo de abordagem para aquela pessoa deixar o problema, deixar a vida dela pessoal para fora? Como é que a gente faz isso? Tem alguma coisa da Disney? Esse é um desafio, né? Exato. Grande, porque nós somos seres humanos e cheios de necessidades e de sentimentos. Então, entrou aqui, esquece a tua vida pessoal. Impossível. Eu não estou aqui, eu não consigo esquecer a minha esposa, os meus filhos, os meus problemas. Sim. Então, o que nós orientamos? E você tocou em pontos importantes. Tenha períodos de conversa com seus colaboradores, reuniões semanais de 15 minutos, reuniões diárias, talvez, mas, sabe, para olhar no olho dessa pessoa, saber como que ela está. Mas espera aí, então aqui vai virar um consultório psicológico? Não, de forma alguma. Mas atenção para essa pessoa, ela está ali fazendo parte da tua equipe, ela tem necessidades, é um ser humano. Então, esse cuidado, essa atenção, esse acolhimento. E ser muito sincero também, eu sei que às vezes é complexo isso, mas se a pessoa não está em condições de estar inteira ali para desempenhar o papel, é melhor que você dê uma folga para ela de meio período, vai resolver. Sim. Vai resolver, porque ficar com essa cara aqui, não dá. O prejuízo é muito maior. A questão do feedback que você falou, tem algo que eu gosto muito que diz assim, seja duro, mas duro no argumento. Sim. Mas suave na forma. Sim, na forma. Não precisa gritar, não precisa ir na pessoa. Então, olha, vai nos fatos, vai no processo. Ela descumpriu um processo, ela errou num protocolo, mas não é a pessoa. Exato. Não foi a pessoa. Sim, né? sim. Então, e trazer pessoas maduras também, e esse é outro desafio. Já foi a época que tinha aquela educação de pai e mãe em casa. Hoje, a pessoa nem sabe quem que é o pai. Sim. A mãe tem que trabalhar fora, então a educação está sendo na internet. Então, separar um tempo para conversar com a sua colaboradora, encaminhá-la para fazer treinamentos, para fazer imersão, porque ela vai se sentir valorizada e ela não vai querer te trocar por R$50. Sim. Eu fico tão chateado assim, a funcionária, R$50 ela está indo embora. Sim. Poxa, não vale alimentação, alguma coisa. Mas pronto. Assim, você não tem nada a mais, assim, o que você oferece a mais daquilo que a lei fala para você oferecer? Então, se nós queremos o 120%, o 150% do nosso colaborador, nós também temos que fazer algo a mais, não só o que a lei obriga. Então, é aquilo, quanto mais eu cuido do meu colaborador, quanto mais eu dou condição, mais... mas ele vai ficar folgado. Aí está faltando feedback, está faltando liderança, que é outro aspecto que muitos profissionais não trabalharam isso. Essa parte da liderança. Mas eu digo assim, tem saídas, tá? E outro desafio que eu falo agora com essa geração que está chegando no mercado, é um desafio que a gente conversa com vários empresários e pessoal também que tem clínicas, eles não têm assim esse pensamento de ficar muito tempo em algum lugar, né? Então eles migram muito rapidamente por qualquer R$50, por qualquer, poxa, ali é mais bacana, que é mais bonito, cansei, não quero mais. Então eles são muito doídos com qualquer coisa que são ditas que é dita para eles, assim. Então eles não aceitam muito esse feedback negativo, justamente talvez por esse momento que eles estão ficando muito sozinhos e acabam tendo tudo na mão, deixa-se tudo. Então quando um líder, um chefe fala, puxa, tu não pode fazer assim, tem que agir dessa maneira, ele já então aqui não é mais para mim, e já ficam migrando, né? Mas mesmo assim, tendo esse pessoal que fica ali alguns meses e sai, ainda assim acho que fica mais barato, tu dá um treinamento mais fácil, tu treinar esse pessoal mesmo que ele saia daqui um tempo,
do que você não treinar e você perder 65% de tudo aquilo que chega no teu consultório, né? Então, é essa visão que tem que ter. Porque a gente sabe que, realmente, hoje, os mais jovens tendem a não ficar muito tempo, né? Diferente do que era antigamente, né? As pessoas ficavam até se aposentavam no mesmo emprego, no primeiro, segundo emprego, ficavam ali como atendente, né? Então, eram quase da família ali, né? Então, hoje a gente já não tem mais essa condição, infelizmente, assim, né? Mas eu digo assim, Edilene, muito do que eu vejo, a pessoa já dá errado porque o talento dela não é para aquilo. Sim. Então, ela vai por necessidade, ela não vai por ter talento e onde aquele talento que ela tem, ela vai poder utilizar. Então, eu vejo muito assim, aí treinamento, ele ajuda, mas ele não resolve essa questão. Então, na seleção, e hoje tem muita ajuda, você tem perfis comportamentais. Aplique um teste de perfil comportamental, aí você vai ver. Eu preciso de alguém para o financeiro. Então, tem que ser alguém com autoconformidade, que goste de regras, que necessite de, sabe, de orientação formal. Agora, é um atendimento. Você tem que ter uma pessoa autoinfluente, uma pessoa que gosta de comunicar, uma pessoa que gosta de gente. Sim. Tá? Eu preciso aqui um ritmo acelerado. Então, o perfil que você vai aplicar o teste vai dizer se o perfil dela é um acelerado ou é uma pessoa lenta. Sim. Mas o lento, não, é ótimo, mas não para essa atividade que exige um perfil acelerado. Sim. Da mesma forma, um perfil acelerado numa atividade que exige atenção a detalhes, analítico, vai ser um estrago. Não vai dar certo. Então, o que eu digo? Não tem pessoa ruim, tem pessoa boa no lugar errado. Sim. E podemos errar? Podemos. Aí você tem o período de experiência. Agora, eu vejo muitos erros. Não se acompanha, passa da experiência, aí um dia manda embora. Sim. Aí vai ter um alto custo de demissão. Sim, então, assim, pior. Tem muita questão interna que pode ser cuidada. Eu sei que é um desafio de tempo, mas não está fora do seu consultório, da sua clínica. Está aí dentro. Peça ajuda. Contrate pessoas que vão te apoiar nesses quesitos. Exato. Hoje em dia tem vários recursos, né, que cuidam realmente do RH, que fazem entrevista, perfil psicológico, emocional, comportamental, que dão treinamento. Então, tem várias ferramentas para esse colaborador chegar já um pouco mais treinado, já um pouco mais orientado realmente para o teu atendimento, né? Mas, claro, nada garante que ele vai ficar, então... Mas, ainda assim, vale a pena... Mas vamos criar o ambiente para que ele fique, para que ele goste de ficar. Exatamente, para que ele goste de ficar, para que ele realmente... Se ele ficar 6 meses, se ele ficar 1 ano, mas que ele faça realmente um bom atendimento para que esse paciente goste tanto que depois ele se mantenha, mesmo que depois vai ser atendido por outra pessoa, né? Perfeito. Aquele perfil, aquela cultura da clínica se mantenha depois para outros profissionais também. E vamos lá. E que dicas hoje você daria para quem está começando uma clínica, para aqueles profissionais mais novos, de repente, eu vou montar meu estabelecimento. Quais são os perfis? O que eu devo fazer para justamente eu começar com esses perfis, para eu montar com o perfil Disney? Eu não entendo nada de atendimento, nunca atendi. Para aquele recém-formado. Tá. Vá buscar conhecimento, porque isso que nós estamos falando aqui não é ensinado em faculdade, não é. Então, e no dia a dia, é isso que vai te dar dor de cabeça. Porque você foi preparado tecnicamente para resolver questões técnicas. Mas nós estamos falando aqui de questões comportamentais. Exato. Questões de liderança, questões de comunicação. Então, vá se capacitar, vá fazer cursos. Mas no dia a dia eu não vou executar isso. Mas aí você vai saber liderar as pessoas que vão fazer isso. Você vai saber contratar quem vai te ajudar a fazer isso. Então, é buscar conhecimento. Busque conhecimento. Não negligencie essa parte. Mas isso não foi ensinado. Mas quando você é um empreendedor... Então, aí também vamos ser bem sinceros. Não está afim? Tudo bem. Vai prestar serviço para alguém. Exatamente. Agora, para você ser um empreendedor, você ser o proprietário, o gestor... Sim. Tem que aprender de várias áreas, né? Não dá para ficar sentado na cadeira, não tem como. Vai ter que ter essas habilidades. Então, é estudo. Né? E agora, se não é a tua praia, você quer ficar ali somente na tua parte técnica, está tudo certo? Está tudo bem. Então, mas até o nome, né? Olha o nome, empreendedor. Vai sentir dor. Agora, tem também os benefícios de ser um empreendedor. Cada dia é um dia, é uma aventura. É uma emoção. É uma emoção. Se você gosta de emoção, se você você gosta de incertezas, cada dia é um dia.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é isso mesmo. Não é para todo mundo, mas é para quem gosta realmente de fazer coisas novas, de estar treinando e estar aprendendo e estar caindo e estar levantando o tempo inteiro, né? A gente sabe disso. Então, deixa para a gente as considerações para quem está em casa e também já deixa para a gente onde é que a gente encontra o Marlos, quem quiser falar contigo. Então, assim, sobre Disney, poderia ficar aqui falando e nós não iríamos esgotar o assunto. Exato. Então, dicas finais aqui. Falei em estudar, então eu tenho um livro para te recomendar, que é A Magia do Império Disney. Aqui conta a história do Walt Disney, toda a história dele até onde ele chegou com os parques. Tá? Da Ginha Nader, foi a primeira pessoa que me apresentou a filosofia Disney e eu tenho um carinho muito grande por ela. E para a área da saúde, se Disney administrasse o seu hospital. Ele é voltado para o hospital, mas uma clínica é um mini hospital, certo? Então, e também aqui o foco não é a parte técnica, e sim comportamental. Então, eu recomendo esses 2 livros. Recomendo, é claro, participar dos meus cursos, das minhas palestras. Será muito bom ter você como meu aluno. O que mais que eu tenho para te dizer? Recomendo também a doutora Edilane, para você se aprimorar também, principalmente na plataforma. Sim, a fala, a comunicação, a gente trabalha tudo isso. É isso, é claro. Na parte de fono, nem precisaria estar falando na parte de fono, você já assiste aqui o podcast. Mas a plataforma pensando em eficiência, em acompanhamento dos seus pacientes. E o meu perfil é o meu nome, Marlos Vander. Isso no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu agradeço demais a tua presença, foi enriquecedora e realmente passou aí 1 hora ou mais Já pouco. Foi? Que a gente nem viu, acho que poderíamos continuar realmente com muito mais assunto. Quem sabe marcamos um próximo aí para continuar esse assunto Disney, que eu acredito que vão vir muitas perguntas e a gente pode criar uma nova maneira de estar respondendo para as pessoas, um novo podcast. Com certeza. E aí você comenta, né, curte e compartilha, né, Edilane? É isso aí. Porque aquilo que é óbvio para mim, para você, talvez é o milagre daquela pessoa que está por aí procurando. Então, guarde isso. Não guarde para você esse ensinamento. Compartilhe esse vídeo. Poxa, é só ali, ó, põe a flechinha ali, ó, o aviãozinho para ir, ok? E pode chegar para pessoas que aquilo que nós falamos aqui pode transformar a vida dessas pessoas. E eu vou deixar uma última mensagem, que é uma frase do Walt Disney, porque talvez ficamos aqui 1 hora e é muita coisa. E o Walt Disney tinha uma frase que eu gosto muito, que é assim: faça bem feito. Tá? Faz bem feito. Não importa o que você vai fazer, faça bem feito. Mas tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar. Para quê, Marlos, que elas queiram voltar? Para ver você. Mas eu o quê? Fazer aquilo que você faz tão bem feito. E mais do que isso, ela trazer outras pessoas. Que é aquilo que é o ciclo, né? É a propaganda mais barata, que é a indicação. E ela vai vir quando o nosso paciente, nosso cliente, percebe a nossa entrega acima daquilo que ela estava esperando, que é um encantamento. Então, esse é o segredo que fez a Disney prosperar e ser esse império que está ao seu alcance. Faça bem feito, não só você, mas toda a sua equipe. E os resultados vão aparecer, com certeza. É isso aí. Então, obrigada a você que acompanhou esse podcast até aqui. Foi enriquecedor, não foi? Então, já assine aqui, curta, realmente encaminhe para outras pessoas e nos siga aí que teremos muitos outros podcasts também. E só para constar também, esse é o nosso 10º podcast. Uau! Comemorativo, 10º, olha só. Então, 10 é 10, hein? 10 é 10. Então, trazendo máxima. aí justamente o atendimento, como é que a gente faz para o paciente chegar e realmente manter na clínica. Agradeço a vocês, encaminhe mais uma vez e deixe aqui os comentários para que a gente possa trazer também mais materiais aí para que possa enriquecer ainda mais o nosso podcast. Até mais. Tchau, tchau.